O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isto, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos aqui num primeiro domingo de Quaresma, o início da nossa caminhada. A caminhada quaresmal tem que nos fazer alcançar o domingo de Páscoa, que é a maior festa do cristão, a festa da salvação, a festa da ressurreição. Portanto, aquilo que nós estamos preparando para celebrar ainda em memória, um dia será certeza, será realidade presente em nossa vida. Nós estamos numa caminhada para a salvação e até chegar o dia da nossa salvação, nós recordaremos a ressurreição de Cristo, na certeza de que um dia será a nossa ressurreição. Então a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada quaresmal, tem que nos indicar o domingo de Páscoa, mas também tem que fazer reforçar em nós a nossa esperança de salvação. Assim, a nossa caminhada hoje para a Palavra de Deus, a liturgia, sagrada Palavra de Deus, para nós, recorda o início de nossa caminhada, para recordar como é que nós chegamos aqui na Quaresma, para pedir perdão, praticar o jejum, a penitência, a misericórdia e a caridade. Então o texto bíblico traz para nós a experiência do livro do Gênesis, o livro da origem. Para dizer como que nós pediremos perdão por toda a nossa vida, o texto bíblico vai dizer que Deus, em sua infinita divindade, em sua divina solidão, resolveu findar a sua divina solidão e criar o ser humano, o homem e a mulher, como a sua imagem e semelhança, a sua mais perfeita obra, criou o ser humano ali como se fosse ele mesmo e soprou sobre eles o sopro da vida. Então, Deus, na sua intenção de não ser mais sozinho, na sua força criadora, vai dar a vida ao gênero humano para que pudesse dar continuidade e cuidar de tudo o que foi feito. Porém, num gesto de desobediência e também de tentação, o ser humano desobedeceu a Deus, obedecendo ao mal, à serpente que é símbolo do mal. Ela ofereceu para eles aquilo que Deus havia dito para não fazer. Deus deu uma ordem, que eles não comessem do fruto da árvore da vida, que eles não comessem do fruto da árvore do meio do jardim. E percebam bem, o texto bíblico não fala que era uma macieira e não fala que havia maçã. Se alguém ensinou isso para vocês, ensinou errado. Não era maçã.
era o fruto da árvore da vida. O que está simbolizando ali? Que no meio da criação de Deus estava a vida que ele ofereceu. A vida humana e tudo que existe com vida estava no centro da criação. Não era simplesmente uma árvore, não era uma macieira, não era simplesmente uma maçã. E o tentador que chega ali para colocar a desobediência no coração da vida humana, o que ele traz? Ele não traz a vida, ele traz a morte. Ali o texto bíblico está mostrando para nós o embate do bem e do mal, uma divergência entre a vida e a morte. É isso que o texto bíblico quer mostrar para nós, que Deus é um ser gerador da vida e o maligno é um ser gerador da morte. Ele coloca no coração humano o desejo de desobedecer para que a morte pudesse alcançar a vida bela que Deus deu ao ser humano. Resultado então, no meio do jardim havia a vida. E o maligno, para destruir o projeto de Deus, que era simplesmente de vida, traz a morte como tentação, como pecado, como destruição. É o que o texto bíblico quer trazer para nós. Resultado: o ser do mal vai colocar no coração do ser humano o desejo de desobedecer, e ele vai mostrar não como algo ruim. Ele vai mostrar o pecado e a desobediência como algo bom. O pecado original é a desobediência. O que dá origem a todos os outros pecados é a desobediência a Deus. E vejam, a mulher vai ver que o fruto era atraente aos olhos, era bonito aos olhos, não era feio, não era desagradável, parecia precioso demais. Assim, amados irmãos e irmãs, o pecado não vai aparecer para vocês de forma feia. O demônio não vai aparecer para vocês de forma feia, com chifre, com rabo, com um rosto feio, com um garfo na mão. Claro que não. O pecado e a tentação vai aparecer de uma forma prazerosa, de uma forma agradável. O pecado não vai vir ruim. As tentações não virão ruins. Elas vão vir como uma forma de atrair todos para o pecado, mas vai vir de forma boa. É como se a mãe tivesse feito algo precioso na geladeira e colocasse lá e guardasse e falasse: não pode mexer. Se vocês chegassem por lá e vissem um prato de jiló que é amargo, ninguém mexeria. Mas se tivesse por lá um bolo de aniversário, um bolo de chocolate, aquilo seria tentador. É como se passasse do outro lado da rua alguém muito bonito, muito bem aparentado, uma pessoa muito bem vestida, muito bem aparentada. É claro que vocês iriam olhar e diriam até igual os nossos avós diziam, a expressão deles dizia: bens a Deus. Quando vi uma pessoa bonita, até isso diria. Mas se passar do outro lado, alguém mal arrumado, sujo, cabelo despenteado, a roupa rasgada, ninguém olharia, ninguém cobiçaria, ninguém desejaria. Assim é o pecado. Ele não vem ruim, ele não vem feio, ele não vem desarrumado, não vem descabelado, não vem cheirando mal, não vem rasgado. Ele aparece de forma bonita para te atrair para ele e te colocar numa situação de pecado por toda a sua vida. É assim que o texto bíblico diz que a mulher viu o fruto e viu que ele era atraente, era bonito e era agradável. Ela não viu ali nada de ruim. Então o que ela pensou? Seria bom se nós comêssemos, seria bom se nós pecássemos, seria bom se nós provássemos. Se fosse feio, se fosse ruim, se fosse azedo ou amargo, ela não teria pegado. E ali então, o pecado ele aparece de forma boa, mas destrói a dignidade da vida humana, que é a desobediência a Deus. Não era maçã, não era macieira, mas era a própria vida. Ali Deus deu uma ordem que não estragassem a vida, que não estragassem do fruto principal, que é a vida humana, o maior e mais belo fruto que Deus poderia nos dar, a vida. Ali então o pecado entra no mundo, e o livro do Gênesis traz para nós como primeira leitura para este primeiro domingo, para dizer: olha, por causa disso agora nós temos que pedir perdão, nos colocamos numa caminhada não mais de vida eterna igual eles receberam, mas numa caminhada de conversão. O projeto de Deus, que era só de vida, agora tem que ser um projeto de salvação, e Deus vai nos salvar em nosso Senhor Jesus Cristo, como vai nos dizer a segunda leitura, agora de Paulo aos Romanos. Vai dizer: olha, por um só homem o pecado entrou no mundo, e por um só homem a justiça, a libertação, a salvação também nos alcançou.
Antes que existisse a lei de Moisés, o pecado já dominava sobre o mundo. É preciso que exista a lei, ou seja, os 10 mandamentos, para sabermos pedir perdão. Mas mesmo com a lei, o ser humano continuou a pecar e agora Deus só encontra em Jesus Cristo uma forma para perdoar os pecados de todos, e perdoando os pecados, nós seremos salvos e alcançaremos o reino dos céus. Paulo está dizendo que se o pecado domina sobre nós, Jesus Cristo também é capaz de dominar se nós o permitirmos. Se nós somos capazes de optar pelo pecado, nós temos que ser capazes também de optar pela salvação. O pecado vai ser sempre uma escolha. Você pode dizer sim e pode dizer não a ele. Dizer não ao pecado é dizer sim a Deus. Dizer sim ao pecado é desobedecer a Deus. Então agora, Jesus Cristo, em sua suprema divindade, agora o Evangelho de Mateus, veja o que ocorre. Jesus Cristo era puramente divino e resolve assumir a nossa condição humana. Nós temos pecado, ele não tinha. Ele assume os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas deficiências, e enquanto ser humano, ele quer fazer uma experiência com Deus para nos dar um exemplo de que essa vida nossa tem jeito. Então Jesus Cristo resolve ir para o deserto guiado pelo Espírito Santo. O deserto ali são os 40 dias que correspondem à nossa quaresma, uma busca por uma experiência com Deus. Assim, por esse motivo, a nossa cruz estará coberta, porque Jesus Cristo vai à nossa frente para nos dar um exemplo de experiência com Deus, e as nossas imagens dos anjos, dos santos, da Virgem Maria também estará coberta, porque agora vale a nossa experiência com Deus. Não buscaremos nos anjos, no santo e na Virgem Maria uma experiência de fé, mas nós é que teremos que fazer esta experiência de fé. Não buscaremos no crucificado, mas buscaremos em sua vida, até alcançarmos a sua ressurreição. E assim, no Evangelho, Jesus Cristo vai para o deserto e por lá ele passa as necessidades humanas. Jesus Cristo vai sentir fome, para mostrar que ele é igual a nós, menos no pecado, para mostrar que nas nossas deficiências nós também temos que ser capazes de vencer as tentações. Quando Jesus sente a necessidade da vida humana, quando Jesus sente a deficiência humana, quando Jesus sente o que é ser humano, quem que lhe aparece? O próprio diabo. Assim como as tentações de nossas vidas não são puramente tentações, vêm do espírito maligno. Quando ele sente as nossas fraquezas, ele se aproxima, como se aproximou de Jesus quando ele sentiu fome. É preciso entender que a fome vai sempre existir. Nós temos que combater, é uma fome que destrói e que mata a vida humana. Temos que ser capazes de partilhar o que nós temos para que ninguém morra de fome. Mas você vai continuar sentindo fome, sim. Certamente no dia de hoje você já tomou café, já almoçou, muitos ainda irão jantar, e amanhã vai ser a mesma coisa, mas você não vai morrer de fome. E é preciso cuidar uns dos outros para que ninguém morra de fome. Então não tem como dizer, nós temos que eliminar a fome no mundo. Claro que não. Se vocês eliminarem a fome do mundo, vocês morrem. Se vocês pararem de se alimentar, de beber e de comer, vocês morrem. É preciso sentir fome, sim, mas é preciso ver quem está morrendo de fome por não ter nada em casa. É preciso saber partilhar. E não só a fome de bens materiais, mas tem muita gente com fome de Deus, com fome de justiça, com fome de amor. Tem muitos ainda com sede e fome de um abraço que salva, de um perdão que salva. Esse nós temos que oferecer a cada dia, este nós temos que sentir a cada dia. Uma fome de justiça, fome de amor, de liberdade, fome de Deus que vem saciar as nossas vidas. Esta fome vai existir até o dia em que formos salvos. E esta fome nós teremos que saciar uns dos outros. Mas Jesus Cristo no deserto, ele sente esta fome física, que é capaz de matar. Mas veja o que Jesus faz. O demônio vai oferecer para ele, olha, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus vai dizer, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é preciso se abastecer também da palavra, antes de obedecer ao espírito maligno. Pela sua fome você não pode desistir de Deus. Pela sua fome de justiça, você não pode desistir de Deus. Pela sua fome de amor, de libertação, você não pode desistir de Deus. E Jesus Cristo mostra ali que mesmo com fome física, a fome do corpo, ele não desiste de Deus para obedecer ao demônio. Porque vejam,
Lá no Jardim do Éden ele oferece o fruto da árvore da vida. Para Jesus ele oferece pão no deserto. Lá no Jardim do Éden eles desobedecem a Deus para provar do fruto da árvore da vida. Mas Jesus no deserto não desobedece a Deus para comer pão. Ele sofre a fome que ele está sentindo, mas ele continua obediente, para mostrar para nós que nós também conseguimos vencer as tentações do espírito maligno. Se o demônio agora não consegue vencer Jesus pelas necessidades humanas, o que ele faz? Ele pega Jesus e leva Jesus ao mais alto do ponto do templo de Jerusalém. E vejam, até o demônio sabe onde fica a igreja. Até o demônio sabe onde fica o templo de Jerusalém. É provado que 60% da população brasileira é católica. Porém, apenas 8% vão à missa, vão à igreja. Até o demônio sabe onde fica a igreja. Aonde estão os outros 52% da população que é católica? Assim o demônio leva Jesus até o ponto mais alto do templo de Jerusalém e diz para ele: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito também. Veja, até o demônio conhece a Sagrada Escritura. Porque foi escrito também que Deus deu ordem aos seus anjos para que nada lhe aconteça, para que você não tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus vai dizer agora para o demônio: está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo vence o demônio com a palavra, com a Sagrada Escritura. E cuidado, porque vejam, se Jesus é capaz de vencê-lo, nós também temos que ser capazes de vencer. O demônio pede para que Jesus se lance abaixo do ponto mais alto do templo. E assim, constantemente, as nossas tentações, ele vai fazer com que muitos se lancem às drogas, se lancem às bebidas, se lancem ao divórcio, se lancem às traições, se lancem às brigas, se lancem às guerras, e muitos não são capazes de romper com as tentações do espírito maligno. Vejam bem, atualizando para a nossa vida agora, imaginem que se vocês têm carro, vocês dirigem, vocês que têm moto também, e vocês saem pela rodovia e por lá vocês vão ver uma placa, 80 km por hora. Mas você pensa, mas Deus está comigo, os anjos de Deus estão comigo, eu vou colocar 200 por hora neste carro e nessa moto. Deus vai conseguir proteger a sua vida? Olha o que Jesus vai dizer a vocês: não tentarás o Senhor teu Deus. Ter fé é ter responsabilidade com a vida. Ter fé é você cuidar da sua vida, não é procurar a morte. Ter fé é você ser capaz de romper com as tentações do espírito maligno e fazer boas escolhas. Se a curva diz 80 quilômetros, não coloque 200 por hora, porque você vai capotar e vai morrer. É a sua responsabilidade na fé, a sua vida. É a única que Deus te deu e não a outra. E é isso que o demônio está provando agora para Jesus. Não, mas os anjos vão vir te socorrer. Mas Jesus vai dizer: olha, mas eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Eu sei que Ele me protege todos os dias da minha vida e eu não tenho que ter dúvidas, mas eu tenho que ter certeza. Você não precisa colocar 200 km por hora para saber se Deus está com você ou não. Coloque o joelho no chão, parado em sua casa, na igreja, capela do Santíssimo, e descubra o Deus que te ama para fortalecer a sua fé. E assim, amados irmãos e irmãs, nós não precisamos nos lançar de lugar algum. Nós precisamos nos lançar nos braços de Deus. Nós precisamos nos lançar na confiança de Deus, ao amor de Deus. Mas o demônio, vendo que não conseguiu vencer Jesus pela necessidade humana da fome, e nem muito menos pela igreja levando ele até o templo de Jerusalém, ele pega Jesus e o leva até um monte muito alto, e por lá veja o que o demônio faz agora. Ele oferece aquilo que é dele. Ele lhe oferece todos os reinos do mundo, todas as riquezas do mundo, todos os poderes do mundo, se Jesus se colocar em adoração de joelhos diante do demônio. Vejam bem, se Jesus obedece ao demônio e desobedece a Deus, todos nós estaríamos condenados ao fogo do inferno. Ninguém receberia salvação e vida eterna, nós não teríamos sequer Eucaristia para receber. Mas Jesus tem uma palavra acertada para esta terceira tentação que ele sofreu no deserto. Ele vai dizer: vai para longe, Satanás, porque está escrito que nós prestaremos culto somente ao Senhor nosso Deus, que nós amaremos somente ao Senhor nosso Deus e não a outro. Vejam bem que agora o nome muda. Ele sai de demônio, de tentador, a palavra demônio significa tentador, e chama o demônio de Satanás.
Satanás significa adversário. O nome, a palavra Satanás significa adversário. Adversário de quem? Adversário de Cristo. Jesus Cristo representa a vida, o demônio representa a morte. Jesus representa o perdão, o demônio representa a condenação. Jesus Cristo representa a salvação, a vida eterna, e o demônio, Satanás, representa ali o inferno. Então, como na primeira leitura, na segunda leitura e no Evangelho, há um embate ali do bem e do mal, da vida contra a morte. Assim, Jesus Cristo vai dizer que Ele é o adversário de nossas vidas, porque Ele representa a morte, e Ele não quer ali nada para nós, Ele quer apenas a condenação, o fogo do inferno. E ali, as tentações que Jesus passa são também as nossas. O demônio oferece para o Jesus os poderes deste mundo, os reinos deste mundo. Nós temos que ter cuidado para não cair nas tentações do poder financeiro, de estar um passando por cima do outro, usando de poder, de não querer para nós somente as riquezas deste mundo, os reinos deste mundo, os poderes deste mundo, de não colocar os bens materiais acima de Deus. Jesus Cristo não escolheu os reinos e os poderes e os bens deste mundo. Ele escolhe estar em adoração diante de Deus. É o exemplo de santificação que Ele nos oferece, estar diante de Deus de joelhos, para que Deus mesmo venha em socorro de nossas vidas. Porque naquele momento, vendo Satanás, que não venceu Jesus pela fome, não venceu pelos poderes, e muito menos ali por um sentido religioso de estar em cima do templo de Jerusalém, ele vai embora. E naquele momento, quem vem servir a Jesus Cristo são os anjos de Deus, sem Jesus Cristo pedir e sem suplicar. Deus faz com que os seus anjos venham socorrer aqueles que são seus. Assim também em nossas vidas, quando nós somos capazes de suportar as tentações desta vida, Deus mesmo vem em nosso socorro. Quando nós somos capazes de dizer não ao pecado, Deus vem com sua benevolência. Quando nós pedimos perdão pelos erros cometidos, é Deus mesmo que vem nos ajudar em nossa caminhada de fé. Amados irmãos e irmãs, que a nossa caminhada quaresmal nos ajude a vencer todos os tipos de tentação. Nos ajude a caminhar estes 40 dias na certeza de que nós alcançaremos o domingo de Páscoa. Nos ajude a caminhar até o domingo de Páscoa na certeza de que um dia seremos salvos. E que os passos que nós dermos positivos nesta vida, nesta caminhada quaresmal, nos ajude a alcançar um dia o reino dos céus, a salvação e a ressurreição eterna. Creio em Deus